Hello, English students! Welcome to your English class number 4 of the basic level. Muito bem, alunos, bem-vindos à aula de número 4. Hoje nós vamos ver um assunto que começa no slide number 2, que são os adjetivos possessivos, né? Possessive adjectives. Então, o que eles são e para que eles servem? Bom, os adjetivos possessivos, eles são utilizados para indicar que algo pertence a alguém. Então, os adjetivos possessivos, eles vão ter a tradução de meu, seu, dele, dela, nosso e deles ou delas, né? Então, essa é a tradução dos adjetivos possessivos. Eu quero falar assim, por exemplo, minha mãe, sua casa, o trabalho dele. Eu vou usar sempre adjetivos possessivos, mas tem uma diferença muito importante dos adjetivos usados em português para os adjetivos, a maneira que é utilizada em inglês. Em inglês, os adjetivos eles vão vir sempre na frente do substantivo, né? O adjetivo possessivo. Em alguns casos, a tradução vai ser bem ao pé da letra, como por exemplo, vou dizer assim, minha mãe é bonita. My mom is beautiful. Vai ser a mesma tradução. Minha mãe é bonita na mesma ordem. Agora, quando a gente fala algo dele, dela ou deles, em português o adjetivo vai vir sempre depois, né? É, por exemplo, a mãe deles, a casa deles, o trabalho dele, por exemplo. Em inglês vai vir sempre na frente. Então é his mom, their work. Então vai vir sempre na frente o adjetivo. Se a gente for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim: dele mãe, deles trabalho. Então isso que é uma diferença importante, a gente tem que prestar atenção, tá? Então esses adjetivos possessivos, que são aqui a segunda coluna, que estão em negrito, eles sempre vão vir antes do objeto de posse, daquilo que eu digo que é meu, seu, dele ou dela. Tá bom? Então vamos lá, eu coloquei primeiro os pronomes do caso reto, né? Eu, você, ele, ela, e depois os adjetivos possessivos que pertencem a eles, né? Meu, seu, dele, dela e assim por diante. Então vamos lá. A gente vai ler só os adjetivos possessivos, tá? Não vamos ler os pronomes do caso reto. Então eu tenho aqui o my, né? Que é meu ou minha, meus ou minhas. Your, seu ou sua. His, dele. Her, olha a pronúncia, gente, prestem atenção. Todo mundo confunde her com hair. Não é hair, hair é cabelo, tá bom? Esse aí é her. Então, dela. It's, dele ou dela para coisas, objetos e animais, né? Então, eu tô falando o pé da cadeira, eu quero dizer o pé dela, né? Me referindo à cadeira, eu vou usar o its, né? Its leg. Hour, esse aí também muita gente erra a pronúncia. Hour é igual como fala hora, tá? Hour significa nosso ou nossa, nossos ou nossas. Your, aí ele tá representando o plural, né? Seus, né? E o their significa deles ou delas. Então eu vou falar a pronúncia mais uma vez, prestem bem atenção. My, your, his, her, its, our, your, their, ok? Então esse THE também fica com som de D, tá? Então não é their, é their, alright? Muito bem, para a gente entender direito como que eles funcionam, como eles ficam dentro de uma frase, let's go to slide number 3. Slide number 3, o slide número 3, phrases using possessive adjectives. Então, frases utilizando adjetivos possessivos. A gente tem um exemplo de cada aqui para entendermos mesmo como que funciona. Primeira frase, my. My cousin Tina dates a rich guy. Minha prima Tina namora um cara rico. Então, minha prima, my cousin. Your parents take you to school every day. Então, seus pais te levam para a escola todos os dias, né? Your parents, seus pais. Então, parents, né? Só para lembrar, é pai e mãe, tá? São os dois, quando a gente fala pais, meus pais. My parents. Nesse caso é your parents, né? Os seus pais. His girlfriend is beautiful. His, dele. Aí que fica a diferença.
Em português, a gente fala a namorada dele. Em inglês, a gente escreve dele, namorada. O dele tem que vir na frente, tá? Então, fica assim. His girlfriend is beautiful. A namorada dele é bonita. Próximo. Her dog got sick. Her dog, né? Mesma coisa. A gente escreve em inglês dela cachorro, mas a gente traduz como o cachorro dela, né? Her dog. Vocês podem estar achando estranho que não tem o O, né? Como que é o O em inglês? Quando a gente precisa usar o O, a gente escreve o THE, né? Que significa O ou A. Quando a gente usa um adjetivo possessivo, a gente não precisa colocar o OA, tá? Se eu falo a minha mãe, eu não falo the my mother, eu só falo my mother, minha mãe, tá? Então, é assim que funciona em inglês. Se vocês forem usar um desses adjetivos possessivos e você quer dizer assim, a minha escola, a sua família, esse a não vai entrar na frase em inglês, ok? Bom, mas vamos continuar com as frases aqui, ó. Be careful with the chair. Its leg is broken. Então, aqui, em relação a um objeto, né, que é o it. Então, its é algo que pertence ao objeto, nesse caso, é a cadeira. E aqui está dizendo, tenha cuidado, be careful, né, tenha cuidado com a cadeira. A perna dela, né, está quebrada. Também fica ao contrário, dela, a perna. Próximo, I really like our teacher. I really like our teacher. Então, our, nosso ou nossa, né? Teacher, professor ou professora. Então, eu realmente gosto do nosso professor ou professora. E a última, their class starts at 7. Então, mesma coisa, a gente vai parecer estranho pra gente, mas o their vem na frente. Então, deles a aula começa às 7, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Mas a gente traduz a aula deles começa às 7. Their class starts at 7. Ok? Bom, então esses foram os adjetivos possessivos. Vamos continuar aqui? Next, fruits. Então aqui tem uma lista de frutas, né, bem grande. Acho que não tá faltando nada de muito importante, assim, pode ser que esteja faltando alguma fruta, mas eu acho que as principais estão aqui. Eu vou ler para vocês pegarem a pronúncia, né? Tentem lembrar, tentem gravar, tá bom? Associar com alguma coisa. Tem algumas frutas que têm um nome igual, que tem um nome parecido, então eu acho que dá para aprender legal. Então vamos lá. A gente começa com abacate, que é um nome que vem do espanhol, tá? Esse nome que está em inglês. Por isso que ele é um pouco diferente, não é um nome comum em inglês. Então, não existe a palavra abacate em inglês, então eles pegam emprestado do espanhol. Então fica avocado, avocado. Abacaxi, pineapple. Banana, ó, se escreve igual, mas a gente vai falar banana. Caju, cashew fruit. Cashew fruit. É fruit, tá, gente? Não pronuncia o i, não é fruit. É fruit. Cereja, cherry. Então, sempre que tem esse CH, tem que ter o som assim de cha, che. Então, é cherry. E o som do R, claro, né? Aquele som do embromation do inglês. Cherry. Coco, coconut. Coconut. Framboesa, raspberry. Você não pronuncia o P, tá? Não é raspberry, é raspberry. Goiaba, outra palavra que vem do espanhol ali, ó, guava. Jaca, jackfruit. Kiwi, ó, escreve igual, mas se lê kiwi. Laranja, orange, igual a cor, tá? Figo, bem parecido, fig. Limão, lemon. Maçã, apple, apple, ok, gente? Não apple, apple. Mamão, papaya. Ó, esse aí não dá para esquecer, hein? Papaya. Maracujá, passion fruit. Olha que nome interessante. Ao pé da letra é fruta da paixão. Mas significa maracujá, tá? Passion fruit. Melão, melon. Melancia, watermelon. Morango, strawberry, tá? Então, só uma curiosidade, straw, que é o comecinho ali da palavra morango, significa canudo. Então, a fruta tem esse nome porque ela tem aquele cabinho em cima, né, que parece um canudo. Então, é strawberry. Pera é pear,
tá? Tem essa pronúncia. A gente confunde, muita gente fala pear. Eu mesmo tive muita dificuldade com o nome dessa fruta, mas é pear. Então lembra da pronúncia de pé, que aí você não esquece como fala pera, né? Pear. Pêssego é peach, né? Tá aquele tch no final, peach. Tangerina, bem parecido, tangerine, né? Só o G tem que estar esse som, tangerine. Uva é grape e manga também é bem parecido, é mango, ok? Então, gravem aí que vai ter uma brincadeira durante a aula. Se você conseguir gravar bem, você vai se dar bem na brincadeira. Vamos continuar. Let's go to slide number 5. Aqui é bem importante, tem muito vocabulário, coisas que você vai utilizar falando o inglês no seu dia a dia, né? Então, a gente tem aqui frequency, adverbs and more, né? Advérbios de frequência e outras coisas relacionadas à frequência também. Então, a gente começa com os advérbios de frequência, que são esses aqui, ó. Prestem atenção, porque tem umas pronúncias muito estranhas, né? Muito diferentes. Então, pratiquem, ok? Vamos lá. A gente começa com o mais frequente e vai descendo para o menos frequente. Então, a gente começa com always. Então, esse A fica com som de O. Always. Sempre. Regularly. Regularly. Regularmente. Often ou often. Esse aí tem duas pronúncias, você pode falar dos dois jeitos. Often ou often, que significa frequentemente. Usually, né? Usually, esse SU fica com som de JU e o A gente não pronuncia. Então, é usually. Geralmente. Sometimes, às vezes, sometimes. Junta os lábios na hora de falar o M, tá? Não é sometimes, é sometimes. Seldom ou rarely, é raramente, né? Seldom, rarely. E o never, que é o mais fácil, que é nunca, né? Então, o always, a gente sempre tem alguns que a gente vai usar sempre depois do sujeito. Por exemplo, I always. Então, o always vai vir depois do sujeito. I regularly, I often, I usually. Agora, o sometimes, ele normalmente vai vir no final, tá? I do this sometimes. Eu faço isso às vezes. Eu posso colocar o sometimes depois do sujeito? Posso. I sometimes. E aí continua a frase. Mas ele é mais comum utilizado no final da frase, tá? Aí a gente tem o seldom e o rarely. E também, por último, o never, que é nunca. Bom, temos 3 exemplos aqui de frequência, né? De frases utilizando um desses advérbios de frequência. Então, são 3, ó. Example number 1. I always go to the gym, né? I always go to the gym. Então, algo que eu faço sempre, né? Aí o exemplo é eu sempre vou para a academia. Example number 2. I practice exercises regularly, né? Eu pratico exercícios regularmente. Então, você vê que o regularly foi no final da frase, mas ele também poderia vir no meio, né? No comecinho ali. I regularly practice exercises. Mas aí ficou no final, você que escolhe onde você prefere colocar. I go to church sometimes. Então, esse é o example number 3. Eu vou para a igreja às vezes. Eu posso falar eu às vezes vou para a igreja? Posso. I sometimes go to the church. Go to church, mas aqui foi utilizado no final, tá bom? Vamos para o segundo. Aqui tem o and more, né? E mais. Então, se eu estou dizendo a frequência que eu faço alguma coisa, eu posso também dizer que eu faço isso tantas vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, no dia, na semana, no mês, no ano. Então, a gente tem aqui 2 palavras que são importantes porque elas ficam diferentes. Uma vez, a gente usa uma palavra só em inglês, é once. Eu posso dizer one time? Posso, a gente vai ver isso aqui mais pra frente, mas já adianto que sim. 2 vezes a palavra é twice, então uma vez, once, 2 vezes, twice. De 3 vezes em diante, você fala o número e mais a palavra times, que significa vezes. Então, 4 vezes, 4 times, 5 vezes, 6 times. Mas, se ao invés de eu dizer once ou twice, eu queira dizer one time ou 2 times, tá tudo certo também, tá? Eu posso utilizar. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. I brush my teeth 3 times a day.
Então, eu escovo os meus dentes 3 vezes por dia, né? 3 vezes ao dia, enfim. Esse por dia, por mês, por ano, por semana, a gente vai colocar o a. Então, se fosse assim, eu escovo meus dentes 3 vezes por mês. I brush my teeth 3 times a month. Então, eu tenho que colocar sempre esse a para dizer que é por, né? Por aquele período, tá bom? Muito bem, e tem outras maneiras também da gente dizer frequência, olha só. Todos os dias é every day. Todas as manhãs, every morning. Ou como a gente costuma falar, todo dia de manhã, né? Every morning. Todas as noites, every night. Dia sim, dia não, olha só. Every other day. Então, dia sim, dia não, every other day. Se eu fosse falar assim, a cada 7 dias, a cada 2 semanas, eu posso falar a cada 7 dias seria every 7 days. O exemplo que eu tenho aqui é a cada 15 dias, que fica every 15 days. Né? Então, eu posso usar assim, que eu quero dizer de tantos em tantos dias, tá? Example, I go to the dentist every 6 months. Então, eu vou ao dentista a cada 6 meses. Vamos continuar aqui, então, slide number 6, examples. Então, nós temos um exemplo aqui, o primeiro, I always sleep late. Eu sempre durmo tarde. Sometimes I travel on my vacation. Às vezes eu viajo de férias. I never listen to heavy metal. Então, eu nunca ouço heavy metal. Então, aqui a gente está usando os adjetivos de frequência, né? Mas tem um verbo aqui interessante para vocês saberem a pronúncia, que é o verbo listen, que é ouvir. Vocês veem que ele é escrito com a letra T, mas a pronúncia não tem o T, tá? Então, em vez de eu falar listen, é listen, ok? I never listen to heavy metal. I go to my Spanish course 3 times a week. Então, 3 vezes por semana. Esse fica 3 times a week. I have English classes once a week. Eu tenho aulas de inglês uma vez por semana. I go to the beach every 6 months. Eu vou para a praia a cada 6 meses. Muito bem. Agora a gente vai falar de atividades do dia a dia, que aí vocês podem usar. Eu faço isso tantas vezes por dia, por mês, enfim. A gente começa aqui com a primeira atividade do dia, que é acordar, né? To wake up. Temos um exemplo aqui de frases. I always wake up early, né? Eu sempre acordo cedo. Depois, tomar café da manhã. To have breakfast, tá? Tomar café da manhã é to have breakfast. Escovar os dentes. To brush the teeth. Eu posso falar to brush my teeth também, escovar meus dentes. To take a shower. Take a shower. Então, take a shower é tomar banho quando a gente toma banho de chuveiro. Se for um banho de banheira, aí já muda, ó. A gente fala take a bath. Então, tem essa diferença. Quando é banho de chuveiro, take a shower. Banho de banheira, take a bath. Pentear o cabelo, comb my hair. Comb my hair. Almoçar, to have lunch. E tinha um exemplo aqui de tomar banho. I take a shower once a day, né? Eu tomo banho uma vez por dia. E o do almoço é I have lunch at school. Eu almoço na escola. Aí jantar é to have dinner. E ir para a cama, né? To go to bed. Ou to go to bed. Vamos continuar aqui, então. A gente tem mais alguns exemplos e tem também atividades que a gente faz em casa, sabe? Varrer, passar, lavar. Então, vocês vão ver esse vocabulário aqui embaixo, olha só. Então, a gente tem to wash the dishes, que é lavar a louça. To sweep the floor, varrer o chão. To mop the floor, passar pano no chão. To make the bed, é arrumar a cama. To iron, a pronúncia é iron, não é iron the clothes, é iron the clothes, que é passar a roupa. To do the chores. Chores são tarefas domésticas, coisas de casa, né, no geral. Então, to do the chores são fazer as tarefas domésticas. To do the laundry, lavar a roupa. To vacuum, aspirar, né, com aspirador.
Tanto que aspirador de pó se chama vacuum cleaner, né? Que ao pé da letra é limpador por aspiração. To go to school, né? Ir para a escola. To go to work, ir para o trabalho. To take the bus, pegar o ônibus. To watch TV, assistir TV. To do the homework, fazer a lição de casa. E no slide número 9, a gente tem um textinho aqui, a pessoa falando sobre a sua rotina, que é para vocês também fazerem e praticarem isso aqui, tá bom? Então, vamos ver o exemplo, ó. I wake up early every day, around 6 a.m. I take a shower, comb my hair, put on some clothes, have breakfast, and go to work. I have lunch with my friends at noon. At night, I have dinner with my family. After dinner, I wash the dishes and watch TV. I go to bed around 10. I pray before I go to bed. Muito bem, então a gente tem aqui esse pequeno textinho com umas palavrinhas em vermelho que estão no vocabulário embaixo. Então, esse textinho aí, para vocês fazerem a sua versão, se der tempo a gente faz na aula, senão vocês fazem em casa, tá bom? Então é isso, essa é a nossa aula de número 4, espero que tenham gostado, estudem bastante, tem bastante coisa aí de vocabulário para vocês aprenderem, e a gente se fala na aula, beijos, até a próxima, tchau, tchau!